A comissária de bordo se recusa a dar um cardápio a uma mulher negra. Ela liga para o CEO e faz com que todos sejam demitidos. Esta é a história de como a força silenciosa de uma mulher desvendou um sistema de discriminação a 30 mil pés de altitude. 000 pés, Helen não estava procurando briga quando embarcou naquele voo. Ela simplesmente esperava o respeito que merecia, mas o que aconteceu em seguida desafiaria a própria fundação da companhia aérea, levando a um dramático acerto de contas para aqueles que pensavam que suas ações passariam despercebidas. Não se esqueça de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais contos incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora vamos ao que interessa. O zumbido do terminal do aeroporto rondava Helen, enquanto ela ajustava a alça de sua bolsa de couro no ombro. A presença de Helen exalava uma confiança tranquila. Seus cachos naturais emolduravam seu rosto como uma coroa, e seus olhos castanhos profundos examinavam o portão de embarque com uma calma prática. Viajante, era a maneira como ela se portava ou era algo que ela nunca tinha conseguido mudar? Sua pele? Sua herança? Helen entregou seu cartão de embarque ao agente do portão, que hesitou por um breve momento, quase imperceptível. Mas Helen havia se treinado para captar essas microexpressões. O leve vacilo e um sorriso, o sutil estreitamento dos olhos. O agente se recuperou, examinou rapidamente o cartão e ofereceu um sorriso profissional de lábios finos. "Bem-vinda a bordo, Sra. Carter", disse o agente, gesticulando em direção à ponte a jato. Helen retribuiu o sorriso educado, porém reservado. Ela havia aprendido a escolher suas batalhas, mas essa não era uma delas, pelo menos por enquanto. Os olhos de Helen instintivamente se voltaram para os rostos dos passageiros já sentados, que variavam de viajantes de negócios experientes, absortos em seus tablets, a um jovem casal falando em voz baixa sobre taças de champanhe. Por um momento a mais, não era curiosidade, mas algo mais frio e afiado. Helen sentiu isso como uma picada de alfinete, mas manteve a expressão neutra, deslizando graciosamente para seu assento. A primeira classe deveria ser um santuário, mas Helen já podia sentir a tempestade se formando. Os olhares, os sussurros. Ela já tinha visto tudo isso antes. A pergunta silenciosa que permanecia sem ser dita no ar. O trabalho nunca parava. Como consultora especializada em ética corporativa e iniciativas de diversidade, a agenda de Helen era implacável, mas era um chamado que ela levava a sério. Seu trabalho não se resumia apenas a políticas, mas também a responsabilizar os poderosos. Um leve sorriso tocou seus lábios ao pensar na reunião que a aguardava em seu destino. Ela não estava apenas de visita, estava a caminho de finalizar um acordo inovador, uma parceria que estabeleceria novos padrões para práticas comerciais éticas no setor aéreo. A comissária de bordo loira estava descendo pelo corredor, distribuindo cardápios para cada passageiro com um sorriso ensaiado em um tom caloroso. Helen observava enquanto a comissária se aproximava de sua fileira, e sua expectativa aumentava. A comissária parou na poltrona diretamente em frente à de Helen, entregando um cardápio ao senhor mais velho sentado ali. Sem nem mesmo olhar para Helen, a atendente se virou e foi embora. Helen piscou momentaneamente, atordoada, e olhou ao redor da cabine, seu olhar se fixando nos cardápios que estavam nas mãos de todos os outros passageiros da primeira classe, todos menos ela. A comissária de bordo se virou, com uma expressão que Helen não conseguia identificar. Irritação, medo, sim. A mulher respondeu com um sorriso frágil. "Acredito que você tenha sentido minha falta." Helen disse que seu tom era educado, mas com um toque de aço. Helen assentiu com a cabeça. Sua expressão não revelava nada da raiva que fervilhava sob a superfície. Ela observou enquanto o atendente se afastava sem nenhuma urgência real, seu sorriso desaparecendo no momento em que ela se virou de costas. Que eles não faziam ideia de com quem estavam lidando. Helen olhava para o brilho suave da luz da cabine, o zumbido fraco dos motores enchendo o ar. Sua mente estava em um turbilhão,
mas externamente ela permanecia equilibrada. Ela havia passado anos aperfeiçoando essa forma de sentar-se com dignidade quando cada fibra de seu ser queria explodir. A sua presença, mas não importava quantas vezes isso acontecesse, a picada sempre parecia recente. A comissária de bordo não retornou com um cardápio. Os minutos passavam e pareciam horas. Helen se ocupou com seu telefone, folheando e-mails de trabalho e lendo documentos para a próxima reunião, mas sua mente não estava nas palavras. A energia desarticulada da cabine, os olhares ocasionais lançados por outros passageiros, com expressões que variavam de curiosidade a desconforto. Um toque suave sinalizou o início do serviço de refeições. O homem sentado em frente a ela, um executivo careca em um terno mal ajustado, recebeu seu prato com uma gargalhada gostosa, trocando gracejos com a comissária de bordo loira. A bandeja de Helen permaneceu dobrada, sem cardápio, sem opções. A mesma comissária de bordo finalmente chegou à sua fileira. Helen se endireitou e encontrou os olhos da mulher. Helen arqueou uma sobrancelha. "Não me deram um cardápio", respondeu ela de forma uniforme. "Gostaria de saber o que há nos pratos antes de decidir." A comissária de bordo hesitou, com os lábios formando uma linha fina. "Vou pegar o frango", disse ela, com a voz firme, recusando-se a deixar transparecer sua frustração. O prato foi colocado diante dela com um movimento vigoroso o suficiente para beirar o rude. A comissária de bordo não disse mais nada antes de seguir em frente. Helen olhou para o prato, uma refeição preparada às pressas que não tinha nada da elegância que ela havia visto no prato da vizinha. Em vez disso, sentou-se, com o olhar vagando pela cabine. Alguns passageiros notaram a troca de olhares. Alguns rapidamente desviaram os olhos quando o olhar de Helen encontrou o deles. Uma mulher sentada algumas fileiras atrás ofereceu um pequeno sorriso de desculpas. Um sorriso fugaz, quase envergonhado, como se não quisesse ser pega demonstrando simpatia. Não se tratava apenas de um cardápio ou de uma refeição. Tratava-se de fazer com que ela se sentisse deliberadamente pequena, deslocada e indigna. A crueldade silenciosa de tudo isso fervilhava em seu peito, mas ela não os deixaria vencer, não dessa forma. Precisão, mascarando o tremor que ameaçava se insinuar. Essa reunião não era apenas importante, era fundamental, e agora, a própria companhia aérea com a qual ela estava prestes a fazer parceria estava lhe dando um lugar na primeira fila para tudo o que precisava ser consertado. O serviço de refeições continuou, o som de utensílios tilintando e murmúrios baixos enchendo a cabine. O horizonte pintava o céu em tons de âmbar e carmesim. A beleza do lado de fora contrastava com a tensão que pairava em seu interior. Seus pensamentos foram interrompidos pela aproximação de outra comissária de bordo. Esta mais jovem, com cabelos escuros presos em um coque apertado. Sua expressão era ilegível. "Não me deram o mesmo nível de serviço que os outros passageiros", disse ela. Suas palavras foram cuidadosamente medidas. A atendente mais jovem parecia confusa, com as bochechas coradas. Ela observou enquanto a mulher se retirava, desaparecendo na cozinha. Por um momento, um leve lampejo de satisfação cruzou o rosto de Helen, que não precisou levantar a voz para mostrar seu ponto de vista, mas a satisfação não foi suficiente. "Não gosto que falem de mim para meus colegas", disse ela, com um tom de condescendência. "Se houvesse um problema, você poderia tê-lo abordado diretamente comigo." Helen inclinou a cabeça, sem perder a calma. Mas ela sabia que era melhor não reagir com raiva, pois tinha algo muito mais poderoso do que a indignação. Helen se recostou em seu assento e fechou os olhos, deixando que o zumbido dos motores abafasse o ruído da cabine. Esse voo poderia ser desconfortável, mas também seria o catalisador da mudança. O céu negro. Helen permaneceu imóvel em seu assento, com as mãos bem dobradas no colo, com o ar de alguém completamente à vontade. Mas, por dentro, a tempestade se agitava. A comissária de bordo loira passou pelo corredor novamente, dessa vez sem sequer olhar na direção de Helen. Ela não precisou percorrer seus contatos para encontrar o número em que estava pensando.
pois ele estava memorizado e gravado em sua mente após inúmeras reuniões e ligações. Uma linha direta com o CEO da companhia aérea, alguém com quem ela havia trabalhado de perto no último ano. Helen olhou para cima, encontrando os olhos do homem, que era mais velho, com um rosto gentil marcado por linhas profundas, e se inclinou um pouco para a frente, abaixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Não pude deixar de notar a maneira como eles a estão tratando, disse ele, com um tom cauteloso. Não é a primeira vez que o homem franze as sobrancelhas. Seu desconforto é evidente. Você não deveria ter que lidar com isso, disse ele balançando a cabeça. Na mente de Helen, ela não era a única a perceber a discriminação flagrante, e esse conhecimento a encorajou a tomar uma decisão firme. Ela não estava imaginando aquilo. Não era um mal-entendido. Era real e precisava ser resolvido. Helen mal ouviu, pois sua concentração estava em outro lugar e sua mente já estava planejando o próximo passo. Ela pegou o telefone e folheou o aplicativo Notes a cada minuto que passava, documentando cada detalhe da interação, marcando o horário e as citações, até mesmo os nomes nos crachás que ela havia conseguido vislumbrar. Outro comissário de bordo se aproximou de sua fileira, este do sexo masculino, com um sorriso caloroso que não chegava a alcançar seus olhos. Senhorita Carter. Há algo em que eu possa ajudá-la? Ele perguntou com um tom excessivamente alegre. Helen olhou para ele. Sua expressão era ilegível. Ela já tinha visto essa tática antes. Enviar alguém novo para amenizar a situação sem realmente abordar o problema. Gostaria de falar com ela agora. O desconforto do comissário era palpável. Ele assentiu rapidamente e se retirou pelo corredor sem dizer mais nada. Mais alguns minutos se passaram até que a comissária de bordo loira retornasse, com a expressão fortemente controlada, ao lado do assento de Helen, com uma postura rígida. A mandíbula da aeromoça se contraiu, mas ela não respondeu. Helen fez um gesto para o prato intocado em sua bandeja. Esse não é o padrão de serviço que espero dessa companhia aérea, disse ela. E seu comportamento tem sido decepcionante. As bochechas da comissária de bordo ficaram coradas, mas ela se manteve firme. Lamento que se sinta assim, disse ela, sua voz gelada. Mas fazemos o possível para acomodar todos os nossos passageiros. Helen levantou uma sobrancelha. Sua expressão não se impressionou. Recusando-se a me fornecer um cardápio e depois me servindo algo de qualidade inferior, sem nem mesmo um pedido de desculpas, a atendente abriu a boca para responder, mas rapidamente a fechou novamente. Helen inclinou-se ligeiramente para a frente, com o olhar penetrante. Faça isso, ela disse, e certifique-se de que chegue às pessoas certas. Ela pegou o telefone novamente, com os dedos pairando sobre a tela. O número do CEO a encarou como um lembrete do poder que ela detinha, mas não o pressionou ainda. Por enquanto, ela esperaria e deixaria a tensão aumentar. O voo continuou com seu zumbido silencioso, um cobertor de calma que mascarava a tensão que Helen ainda podia sentir fervilhando ao seu redor. A comissária de bordo loira havia desaparecido na cozinha. Sua ausência era perceptível, como se estivesse evitando mais confrontos. Helen a viu de relance, ocasionalmente sussurrando para outro membro da tripulação, enquanto lançava olhares furtivos em sua direção. Processando todos os detalhes ao seu redor, ela notou a comissária de bordo mais jovem, aquela que parecia genuinamente preocupada, movendo-se pela cabine. O olhar da mulher piscou brevemente em direção a Helen antes de se afastar, com uma expressão perturbada. A reunião que a aguardava do outro lado do voo não se tratava apenas de negócios, mas de mudança. Helen havia trabalhado incansavelmente para construir uma reputação de defensora da equidade e da ética. Ela havia se sentado em salas de reuniões cheias de ceticismo, enfrentado os sorrisos condescendentes de executivos que a subestimavam, e, ainda assim, sempre prevaleceu. Quando ele chegou à fileira dela, seu comportamento vacilou um pouco, uma hesitação que não escapou à atenção dela. "Gostaria de beber alguma coisa, senhora?" Ele perguntou, com uma voz cortês, mas cautelosa. Helen o estudou por um momento antes de responder. "Água, por favor."
Espero que esteja tudo bem, disse ele suavemente, quase como se não quisesse que ninguém mais ouvisse. Helen olhou para ele com uma expressão ilegível. Estará, respondeu ela, com um tom calmo, mas firme. O atendente assentiu, com um lampejo de compreensão nos olhos, e continuou seu serviço. Mas Helen podia sentir o peso de suas breves palavras, um reconhecimento sutil, uma concordância silenciosa de que o que ela havia vivenciado não estava certo. Helen sentiu um renovado senso de determinação. O voo ainda não havia terminado, e sua luta também não. Ela colocou o copo cuidadosamente na mesa da bandeja e seus dedos roçaram no telefone mais uma vez. As horas se passaram e a cabine ficou mais silenciosa à medida que os passageiros se acomodavam em seus assentos para a noite. A comissária de bordo loira saiu da cozinha e fez movimentos rápidos e deliberados ao verificar os outros passageiros. Helen a observou silenciosamente, notando o sorriso prático que havia voltado ao seu rosto. A mulher evitou completamente a fileira de Helen, uma indicação clara de que não tinha intenção de abordar o confronto anterior. Não acreditava que haveria consequências. Achava que as queixas de Helen permaneceriam apenas como palavras ditas e esquecidas. Mas Helen não era do tipo que deixava as coisas passarem em branco. Ela pegou o telefone e percorreu os contatos até que o nome que procurava apareceu na tela: Jonathan Marks, CEO da companhia aérea. Os lábios de Helen se curvaram em um leve sorriso ao ouvir a voz dele. Eles haviam trabalhado juntos por anos, construindo um relacionamento profissional baseado no respeito mútuo. Jonathan não era perfeito, mas sempre esteve disposto a ouvir e aprender. Continue, ele disse, seu tom mudando para um tom de preocupação. Helen contou os eventos do voo em detalhes meticulosos. Suas palavras foram medidas, mas inflexíveis. Ela descreveu o comportamento desdenhoso, as microagressões e a recusa flagrante de atendimento. Jonathan ouviu atentamente, interrompendo apenas para fazer perguntas esclarecedoras. Helen assentiu imediatamente. Embora ele não pudesse ver bem, ela respondeu: Não estou procurando desculpas, Jonathan. Estou procurando ação. Você a terá? Prometeu ele. Helen encerrou a ligação com uma sensação de satisfação, mas sabia que isso era apenas o começo. Enquanto o avião continuava sua jornada durante a noite, Helen se recostou em sua poltrona com uma determinação tranquila que se apoderou dela. A tempestade havia começado e não havia mais volta. Helen encerrou a chamada e colocou o telefone gentilmente na mesa da bandeja, com movimentos precisos, quase deliberados. A cabine permaneceu escura, as luzes âmbar suaves lançando sombras sobre os assentos. A maioria dos passageiros estava dormindo agora, com os rostos relaxados em silêncio, alheios à corrente de tensão que pairava no ar. A conversa com Jonathan foi breve, mas teve peso. A reação dele foi exatamente a que ela esperava, com indignação misturada a uma promessa de ação rápida. Mas Helen sabia que as promessas eram tão boas quanto a pessoa que as fazia. A comissária de bordo mais jovem, de cabelos escuros e olhos incertos, estava descendo o corredor novamente. Helen observou enquanto ela hesitava perto de sua fileira e seus passos vacilavam antes de finalmente se aproximar da senhora. As palavras saíram rapidamente pela forma como você foi tratada. Não está certo, e eu não sabia como lidar com isso. Helen a estudou por um momento, observando o remorso genuíno em sua expressão. O pedido de desculpas da mulher não foi ensaiado ou superficial, foi cru, sem polimento. Agradeço seu pedido de desculpas, mas você precisa entender uma coisa. Falar em momentos como esse não tem a ver apenas comigo, mas com a definição de um padrão. Se você vê algo errado, tem a responsabilidade de lidar com isso. Megan assentiu com as bochechas coradas. Você tem razão, ela admitiu. Megan pareceu absorver isso. Sua expressão ficou pensativa. Vou me lembrar disso, ela disse em voz baixa. E me desculpe mais uma vez. Helen fez um leve aceno de cabeça, sinalizando o fim da conversa. Megan permaneceu por um momento antes de recuar, dando passos mais decididos dessa vez. Passageiros, cada um deles lembrando a disparidade e o tratamento que ela havia recebido.
A comissária de bordo loira permaneceu como um fantasma, evitando completamente sua fileira, como se esperasse que Helen ficasse em segundo plano. Esquecida em meio à rotina do voo, mas Helen estava longe de ser esquecida. Os passageiros começaram a acordar, espreguiçando-se e remexendo-se em seus assentos. Helen ajustou o blazer com movimentos calmos e deliberados e estava pronta. Quando o avião aterrissou e taxiou até o portão de embarque, o olhar de Helen permaneceu fixo à frente. Ela disse que seu tom de voz era desprovido da cordialidade que ela oferecia aos outros. Helen encontrou seu olhar, sua expressão fria. "Não me esquecerei de deixar um feedback", disse ela com firmeza, as palavras carregando um tom que fez as bochechas da atendente corarem. Com isso, Helen levantou-se de seu assento, recolhendo seus pertences com eficiência silenciosa. Ela se moveu pela cabine com a cabeça erguida, os saltos altos fazendo um leve clique no chão. Os olhos dos outros passageiros a seguiram, com uma mistura de curiosidade e respeito, enquanto ela saía do avião e entrava no terminal. Helen sentiu o peso do que estava por vir. Não se tratava apenas dela, mas de estabelecer um precedente, de garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo que ela passou. A justiça não era apenas um conceito, era uma ação, um efeito cascata que poderia transformar sistemas e vidas. Helen pegou o telefone e discou novamente o número de Jonathan. Quando a linha se conectou, ela entrou no silêncio do terminal, com a voz firme e decidida. "Jonathan", disse ela, "vamos consertar isso." Helen entrou no elegante saguão de desembarque com paredes de vidro do aeroporto. Os sons suaves de conversas, bagagens rolando e risadas ocasionais criavam um zumbido de normalidade ao seu redor, mas dentro dela uma tempestade pairava, silenciosa, mas implacável. Ela segurou o telefone com força, com a conversa que tivera com Jonathan se repetindo em sua mente. A promessa dele de resolver o incidente tinha sido firme, mas Helen sabia que não podia confiar apenas em palavras. A ação era seu domínio, e ela estava preparada para levar isso até o fim. O clique agudo de seus saltos contra o piso polido ecoou enquanto ela caminhava com determinação em direção ao carro que a esperava do lado de fora. Ela havia enviado uma mensagem de texto para sua assistente Maria durante a descida, dando-lhe um breve relato do incidente e instruções para se preparar para uma reunião de acompanhamento com a equipe de Jonathan. Helen não queria apenas um pedido de desculpas. Ela queria uma mudança estrutural. Quando as portas automáticas se abriram e o ar frio da noite a envolveu, Helen viu um sedã preto estacionado no meio-fio. O motorista, um homem alto com um comportamento profissional, deu um passo à frente e abriu a porta para ela. "Senhorita Carter", ele a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Helen retribuiu o gesto e entrou no interior de couro do carro. Ela colocou a bolsa ao seu lado e suspirou lentamente, com o olhar fixo nas luzes da cidade que piscavam ao longe. A viagem até o hotel foi silenciosa, dando-lhe tempo para refletir sobre seus próximos passos. Na manhã seguinte, Helen sentou-se em uma mesa de canto no lounge executivo do hotel, com uma xícara de café fumegante à sua frente. O farfalhar suave dos jornais e o tilintar silencioso dos talheres preenchiam o espaço. Ela havia escolhido esse local deliberadamente, longe de olhares curiosos, mas com uma visão clara da sala. Seu laptop estava aberto, com as anotações do dia anterior meticulosamente organizadas em um relatório detalhado. Maria, sua assistente, chegou logo em seguida, com seu comportamento calmo de sempre, mas com um toque de curiosidade. Ela carregava uma pasta, com as bordas bem alinhadas, e um tablet debaixo do braço. "Bom dia, Helen", disse Maria, deslizando para a poltrona em frente à dela. "Eu li suas anotações. É pior do que eu pensava." Helen assentiu com a cabeça com uma expressão neutra. "É sempre pior quando você experimenta em primeira mão", respondeu ela. "Mas desta vez temos a oportunidade de consertar as coisas." Maria abriu a pasta, revelando um resumo impresso das políticas de diversidade e inclusão da companhia aérea. "Fiz uma referência cruzada entre o manual de treinamento deles
E o que você documentou? Disse ela. Há uma lacuna significativa entre a política e a prática. O chamado treinamento de inclusão é, na melhor das hipóteses, superficial. O olhar de Helen se aguçou. Então, vamos atacar o problema pela raiz, disse ela. Não se trata apenas de retreinamento, mas de responsabilidade, começando pela tripulação de voo. Maria hesitou, com as sobrancelhas franzidas. Você acha que o Jonathan vai concordar com uma ação disciplinar? Ele pode querer manter isso em segredo. Os lábios de Helen se curvaram em um leve sorriso sem humor. Ele não tem escolha, disse ela. Não se trata apenas de má imprensa, mas da integridade de sua empresa. Se ele não agir, eu agirei. Maria assentiu com a cabeça, sua confiança em Helen era inabalável. A reunião com a equipe dele está marcada para as 14 horas, disse ela. Vou preparar os materiais. Ótimo, disse Helen, fechando o laptop. Certifique-se de que eles entendam que isso não é negociável. Exatamente às 14 horas, Helen entrou na sala de conferências da sede da companhia aérea. O espaço era elegante e moderno, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Jonathan Marks estava perto da cabeceira da mesa, com uma expressão cuidadosamente neutra. Ele era um homem alto na casa dos 40 anos, e seu terno sob medida enfatizava sua presença imponente. Helen, ele cumprimentou, dando um passo à frente para apertar a mão dela. Obrigado por ter vindo. Li seu relatório. É preocupante, para dizer o mínimo. Helen apertou a mão dele, segurando-a com firmeza. Acredito que você já tenha começado a resolver o problema, disse ela, sentando-se à mesa. Jonathan hesitou, olhando para os outros executivos sentados na sala. Iniciamos uma revisão interna, disse ele. A tripulação de voo envolvida está sendo interrogada neste momento. Os olhos de Helen se estreitaram. Interrogada não é suficiente, disse ela, com um tom firme. Este não é um incidente isolado, Jonathan. É sistêmico. O comportamento de sua equipe não aconteceu por acaso. É o resultado de uma cultura que tolera a discriminação. Um dos executivos, um homem de cabelos grisalhos e postura defensiva, limpou a garganta. Com todo o respeito, senhorita Carter, temos um forte histórico de diversidade. Helen o interrompeu com um olhar incisivo. Um histórico sólido não é desculpa para a complacência, disse ela. Suas políticas podem parecer boas no papel, mas não têm sentido se não forem aplicadas. A sala ficou em silêncio. Jonathan se inclinou para a frente, com uma expressão séria. O que você propõe? Perguntou ele. Helen abriu a pasta que Maria havia preparado, deslizando um documento sobre a mesa. Uma revisão abrangente, disse ela. Treinamento obrigatório para todos os funcionários, um sistema transparente de denúncias e medidas disciplinares para aqueles que não cumprirem seus padrões. Jonathan estudou o documento com o maxilar apertado. Isso será caro, disse ele. Assim como uma ação judicial, respondeu Helen de forma uniforme, ou uma crise de relações públicas. Você não pode se dar ao luxo de ignorar isso, Jonathan, não se quiser se manter à frente nesse setor. A tensão na sala era palpável. Helen não vacilou. Seu olhar era inabalável. Finalmente, Jonathan exalou e assentiu. Você tem razão, disse ele. Implementaremos suas recomendações e a tripulação de voo envolvida sofrerá consequências imediatas. Helen inclinou a cabeça. Sua satisfação foi atenuada pelo conhecimento de que isso era apenas o começo. Ótimo, disse ela. Farei o acompanhamento para garantir o progresso. Quando a reunião terminou, Helen se levantou e pegou suas coisas. Jonathan se aproximou dela enquanto os outros executivos saíam, com uma expressão mais suave. Helen, disse ele em voz baixa. Obrigado por nos responsabilizar. Não é fácil, mas é necessário. Helen olhou para ele. Sua expressão era ilegível. Não se trata de facilidade, Jonathan, disse ela. Trata-se de fazer o que é certo. Com isso, ela se virou e saiu da sala, com os saltos dos sapatos batendo no piso polido. A justiça, ela sabia, não era um ato único, era um esforço contínuo,
e ela ainda não tinha terminado. Os passos de Helen ecoaram pelos corredores de mármore da sede da companhia aérea quando ela deixou a sala de conferências. O ar do lado de fora era fresco e fresco, roçando em sua pele quando ela entrou na cidade movimentada. Os carros buzinavam ao longe, e as pessoas se moviam com passos apressados. Suas vidas pareciam intocadas pela tempestade que se formava na esfera de Helen. Para a maioria, hoje era apenas mais um dia. Para Helen, era o início de um acerto de contas. Seu motorista estava esperando no meio-fio, a carroceria elegante do sedã preto brilhando sob o sol da tarde. A porta se abriu com um movimento suave e prático, e Helen deslizou para o assento colocando a bolsa ao seu lado. Ela não disse imediatamente ao motorista para onde ir. Em vez disso, sentou-se em silêncio, com os dedos batendo levemente no joelho enquanto olhava pela janela. "De volta ao hotel, Sr. Carter?" perguntou o motorista, quebrando o silêncio. Helen pensou nisso por um momento, com o olhar fixo na linha do horizonte. "Ainda não", disse ela. "Leve-me ao parque na Rua 9. Preciso de um pouco de ar." O motorista assentiu sem questionar, parando no trânsito com uma eficiência silenciosa. Helen se recostou, com os pensamentos acelerados. A reunião com Jonathan e sua equipe tinha sido como esperado. Palavras de compromisso, promessas de mudança. Mas Helen sabia que as promessas podiam ser vazias, sua substância evaporando sob o peso da conveniência e da inércia corporativa. Ela precisava de mais do que palavras, precisava de provas. O parque era um pequeno oásis em meio à expansão urbana. Seus caminhos serpenteavam por jardins cuidadosamente cuidados e grupos de árvores imponentes. Helen saiu do carro, instruindo o motorista a esperar. Seus calcanhares bateram suavemente contra o caminho de pedra enquanto ela caminhava. O barulho foi engolido pelo suave farfalhar das folhas na brisa. Ela encontrou um banco isolado perto de uma pequena fonte, cuja água borbulhava em um ritmo suave. Sentada, ela pegou o celular e abriu seus e-mails. Maria já havia enviado um follow-up detalhando os próximos passos, juntamente com um resumo dos compromissos verbais de Jonathan. Helen deu uma olhada na mensagem. Sua mente já estava trabalhando nos ângulos. Seu olhar se desviou para a fonte, observando a água ondular sob a luz do sol. A tranquilidade do momento contrastava fortemente com a agitação que ela sentia. Não era raiva. Ela já havia processado isso há muito tempo. Era determinação. Uma determinação de aço que a havia levado por inúmeras batalhas. Ela olhou novamente para o telefone e abriu a lista de contatos, percorrendo os nomes. Parou em Chloe Bennett, diretora de recursos humanos da companhia aérea. Helen já havia trabalhado com Chloe antes, embora o relacionamento entre elas fosse, no máximo, profissional. Chloe tinha a reputação de ser pragmática, alguém que priorizava os interesses da empresa em detrimento das preocupações individuais. Helen hesitou por uma fração de segundo antes de discar o número. O telefone tocou 2 vezes antes que a voz de Chloe atendesse, cortada e eficiente. "Helen", disse Chloe, "eu não esperava ter notícias suas tão cedo." "Gosto de agir rapidamente", respondeu Helen, com um tom calmo, mas firme. "Preciso de uma atualização sobre a revisão interna, especificamente sobre a equipe de voo." Chloe suspirou, com o som de papéis farfalhando ao fundo. "Ainda está em andamento", disse ela. "Mas os resultados preliminares sugerem uma falta de adesão aos nossos protocolos de treinamento. Estamos tratando disso." Os lábios de Helen se apertaram. "Isso não é suficiente", disse ela. "Você e eu sabemos que não se trata apenas de treinamento, mas de responsabilidade. Que medidas você está tomando para garantir que isso não aconteça novamente?" Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Chloe voltou a falar, sua voz estava mais ponderada. "Estamos considerando uma ação disciplinar para os indivíduos envolvidos", disse ela. "E estamos revendo nossas práticas de contratação e treinamento. Isso vai levar tempo, Helen." "Entendo que a mudança não é instantânea", disse Helen, com a voz firme. "Mas o tempo não é uma desculpa para a inação.
Estarei observando de perto, Chloe. Isso não está indo embora. Chloe não respondeu imediatamente. Quando o fez, seu tom foi moderado. Anotado, disse ela. Vou mantê-la informada. Helen encerrou a ligação e se recostou no banco, com os olhos voltados para a fonte mais uma vez. Ela sabia que a relutância de Chloe era mais do que apenas logística. Mudanças eram incômodas, especialmente quando ameaçavam o status quo. Mas Helen não estava aqui para deixar ninguém confortável. Naquela noite, Helen sentou-se em seu quarto de hotel, com as luzes da cidade brilhando do lado de fora das janelas do chão ao teto. O quarto estava silencioso, exceto pelo zumbido ocasional do tráfego lá embaixo. Ela havia solicitado o serviço de quarto, mas mal tocou na refeição, pois sua mente estava preocupada demais para se concentrar na comida. Seu laptop estava aberto na escrivaninha, com e-mails chegando à medida que as notícias do incidente se espalhavam nos altos escalões da companhia aérea. Uma mensagem de Jonathan chamou sua atenção. Ela a abriu e seu olhar examinou as palavras rapidamente. Assunto: atualização sobre a discussão de hoje. Helen, eu queria agradecer pessoalmente a você mais uma vez por trazer isso à nossa atenção. Iniciamos uma revisão em grande escala e estamos acelerando o processo disciplinar para os envolvidos. Também aprovei a implementação de suas recomendações com efeito imediato. Você tem minha palavra de que isso será tratado com a maior seriedade. Com os melhores cumprimentos, Jonathan Marks. Helen leu o e-mail 2 vezes, com uma expressão impassível. Era um bom começo, mas ela sabia que não deveria acreditar no que estava escrito. O acompanhamento era tudo. Fechando o laptop, Helen se levantou e foi até a janela. A cidade se estendia diante dela, vibrante e viva. Um testemunho de resiliência e crescimento. Ela cruzou os braços, com seu reflexo olhando para ela no vidro. O ar na sala de conferências estava carregado de tensão quando Helen se sentou à longa mesa de vidro. Em frente a ela estava Jonathan Marks, com seu comportamento tipicamente calmo se desgastando nas bordas. À sua direita, Chloe Bennett, diretora de recursos humanos, folheava uma série de documentos com cuidado meticuloso. Os demais executivos evitavam o olhar de Helen, pois seu desconforto era palpável. Helen colocou sua bolsa sobre a mesa e se inclinou para trás, com uma postura calma, mas imponente. Presumo que já tenham concluído a análise, disse ela, com a voz calma, mas cheia de expectativa. Jonathan trocou um olhar com Chloe antes de acenar com a cabeça. Sim, Helen. A investigação foi minuciosa e as conclusões são claras. Chloe apresentará os detalhes. Chloe limpou a garganta, sua voz firme, apesar do peso do que estava prestes a dizer. Depois de realizar entrevistas com a tripulação de voo e analisar as reclamações de passageiros anteriores, identificamos um padrão de comportamento não profissional, particularmente por parte da comissária de bordo principal, Catherine Ellis. Ela fez uma pausa, seu olhar se voltou para Helen. As ações da senhorita Ellis em seu voo não foram apenas discriminatórias, mas emblemáticas de uma falha mais ampla na defesa de nossos valores. Uma investigação mais aprofundada revelou várias reclamações anteriores contra ela, reclamações que foram maltratadas pela gerência. A mandíbula de Helen se contraiu. Sua compostura não foi abalada, mas sua frustração ficou evidente. E quais são as consequências? Perguntou ela, sua voz atravessando a sala como uma lâmina. Chloe se endireitou, com as mãos apertando a pasta à sua frente. Catherine Ellis foi demitida, com efeito imediato. Seu flagrante desrespeito à política da empresa e suas repetidas ofensas não deixam espaço para remediação. As palavras ficaram suspensas no ar por um momento, pesadas com a finalidade. O olhar de Helen não se desviou. E o resto da equipe? Ela insistiu. Chloe continuou com um tom mais comedido. 2 membros da tripulação que apoiaram ou permitiram o comportamento dela também foram demitidos. O fato de não terem intervindo ou relatado o incidente os tornou cúmplices. Um terceiro membro da equipe, Megan Hall, expressou remorso genuíno e voluntariamente deu um passo à frente para ajudar a desenvolver um programa de treinamento mais inclusivo,
Ela permanecerá em liberdade condicional enquanto suas contribuições são avaliadas. Helen permitiu que o silêncio se estendesse, estudando a sala. Ela podia ver o desconforto gravado nos rostos dos executivos, o peso da responsabilidade pressionando-os. E as questões sistêmicas? Perguntou ela finalmente, com o olhar voltado para Jonathan. Jonathan se inclinou para a frente com a voz firme. Aprovamos a implementação imediata de suas recomendações. Todos os funcionários passarão por um treinamento obrigatório de inclusão, começando pela equipe de liderança. Também estamos reformulando nosso sistema de tratamento de reclamações para garantir transparência e responsabilidade. Helen assentiu lentamente com a cabeça. Sua expressão era ilegível. Ótimo, disse ela. Mas isso é apenas o começo, é. Mudar as políticas é uma coisa, mudar a cultura é outra. Estarei atenta para garantir que suas ações correspondam às suas palavras. Jonathan encontrou o olhar dela, seu desconforto dando lugar à sinceridade. Você tem minha palavra, Helen, disse ele. Isso não acontecerá novamente. Quando Helen deixou a sede, sua mente se concentrou nas decisões tomadas naquela sala. Catherine Ellis e seus ajudantes foram responsabilizados, sua arrogância e complacência levaram à sua queda. Não era pessoal, era justiça. Sua demissão não foi apenas uma punição. Foi um sinal para toda a organização de que esse tipo de comportamento não seria mais tolerado. A cidade fervilhava de vida quando Helen entrou no carro que a esperava. Ela olhou pela janela, seu reflexo a encarando no vidro. Essa batalha havia terminado, mas a luta pela justiça continuava. Helen sabia que o caminho à frente seria longo, mas ela nunca foi de se esquivar de um desafio. Quando o carro se afastou, Helen se permitiu um momento de satisfação silenciosa. Essa não era apenas uma vitória para ela. Era uma vitória para todos que já haviam sido silenciados, demitidos ou que se sentiam invisíveis. E Helen, como sempre, estava pronta para a próxima luta. O dia seguinte à reunião foi mais leve, de alguma forma, embora a gravidade do que havia acontecido permanecesse com Helen. Sentada em seu quarto de hotel, ela olhava para a paisagem urbana, com a luz do sol refletindo nos imponentes edifícios de vidro. Os eventos dos últimos dias se repetiam em sua mente, não como um fardo, mas como um lembrete do que a persistência e a responsabilidade poderiam alcançar. Seu telefone tocou na mesa. Era uma mensagem de Maria. O comunicado à imprensa está no ar. Acho que você vai querer ver isso. Helen abriu seu laptop e acessou o site oficial da companhia aérea. Lá estava, na frente e no centro, uma declaração formal de Jonathan Marks. A manchete dizia: compromisso com a equidade e a responsabilidade. A message from the CEO. Helen clicou no link. Seus olhos examinaram os parágrafos cuidadosamente redigidos. Na declaração, Jonathan reconheceu o incidente sem mencionar Helen diretamente, descrevendo-o como uma falha em manter os valores e padrões que prometemos aos nossos clientes. Ele descreveu as medidas imediatas tomadas, incluindo a demissão de Catherine Ellis e de outros membros cúmplices da tripulação, a implementação de um novo treinamento de inclusão e um processo reformulado para lidar com reclamações. O tom foi claro, direto e inabalável. Não se tratava apenas de controle de danos, mas de uma promessa de mudança. Helen se recostou em sua cadeira, com um pequeno sorriso nos cantos dos lábios. Não era perfeito, nenhuma ação isolada jamais foi, mas era um progresso. No final daquela tarde, Helen se encontrou com Maria para tomar um café em uma cafeteria tranquila perto de seu hotel. Maria chegou com sua eficiência habitual, carregando uma maleta fina e uma pasta debaixo do braço. Ela se acomodou na cadeira em frente a Helen com uma expressão que misturava entusiasmo e determinação. "Você viu a declaração?" perguntou Maria, colocando a pasta sobre a mesa. Helen assentiu com a cabeça, tomando seu café. "Vi, é um bom começo." Maria abriu a pasta, revelando um rascunho da nova política de inclusão da companhia aérea. "A equipe de Jonathan trabalhou rapidamente nisso", disse ela.
Eles estão implementando suas recomendações quase que literalmente e pediram que você se juntasse ao conselho consultivo que supervisiona as mudanças. Helen levantou uma sobrancelha. Um conselho consultivo? Maria assentiu com a cabeça. Eles querem garantir que a política seja mantida e sabem que seu nome acrescenta credibilidade. Helen considerou isso por um momento, seus dedos traçando a borda de sua xícara de café. Ela não estava nessa por causa de elogios ou títulos, mas se seu envolvimento pudesse levar as mudanças adiante, ela não se oporia. Aceitarei, disse ela finalmente, mas somente se eu tiver influência real, não serei uma figura de proa. Maria sorriu, claramente esperando essa resposta. Vou me certificar de que os termos reflitam isso. À noite, Helen estava caminhando pelo parque da 9ª Avenida, o mesmo que ela havia visitado após a reunião inicial. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre as árvores e os caminhos. Ela parou perto da fonte, o som de sua água borbulhante preenchendo o silêncio. Uma jovem negra estava sentada em um banco próximo, com uma expressão pensativa enquanto folheava o celular. Helen não pôde deixar de notar a determinação em sua postura, a força silenciosa que reconheceu em si mesma. Isso a fez lembrar por que ela travava essas batalhas, porque ela se esforçava para superar o desconforto e a resistência. Quando Helen passou por ela, a mulher olhou para cima e sorriu. Oi, disse ela, com uma voz calorosa. Helen fez uma pausa, retribuindo o sorriso. Oi. Eu vi seu nome no noticiário, disse a mulher, com um tom que misturava admiração e gratidão. O que você fez com a companhia aérea é inspirador. Obrigada. O peito de Helen se apertou, com um misto de orgulho e humildade tomando conta dela. Obrigada, respondeu ela suavemente, mas ainda há trabalho a fazer. A mulher acenou com a cabeça, com os olhos brilhantes de compreensão. Sempre há. Helen continuou a caminhar, com passos mais leves agora. A conversa permaneceu com ela, um lembrete do efeito cascata que suas ações poderiam criar. Não se tratava apenas de políticas ou comunicados à imprensa, mas de pessoas, de mudar vidas e percepções. Quando o sol se pôs abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, Helen teve uma tranquila sensação de realização. Ela havia lutado pela justiça e vencido, não apenas por si mesma, mas por todos que precisavam ver que a mudança era possível. Foi assim que Helen transformou um momento de injustiça em um exemplo poderoso de responsabilidade e mudança. Sua coragem nos lembra que defender o que é certo nem sempre é fácil, mas é sempre necessário. O que você achou da história de Helen? Diga-me nos comentários abaixo. Gostaria muito de ouvir suas opiniões. E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e clicar no sino de notificação para nunca mais perder outra história poderosa. Obrigado por assistir e vejo você no próximo vídeo.